Fala, galerinha do sexto ano. Aqui estou disponibilizando mais uma aula, agora sobre o capítulo 8, Terra, Estrutura e Composição. Neste capítulo, irá se explicar que a crosta terrestre é constituída em sua maior parte por minerais e rochas, e que abriga todos os seres vivos e quase totalidade dos recursos minerais por eles utilizados. É importante identificar, que os principais elementos presentes na crosta terrestre e como perceber que esses elementos se combinam formando compostos que, por sua vez, formam o que nós conhecemos por minerais. A partir disso, nós vemos que esses minerais, ao se agregarem uns aos outros, originam as rochas, sobre as quais estudaremos também a variedade e a utilização nos dias atuais. Como vocês devem saber, nosso planeta Terra é composto de 3 domínios físicos essenciais. Um gasoso, que é a atmosfera, um líquido, que é a hidrosfera, e o outro sólido composto de rochas, chamado litosfera. Vocês já devem ter ouvido falar aí em atmosfera e hidrosfera, já que esse último, a litosfera, é considerado o que menos de conhecimento de alunos, de pessoas, enfim. O relevo da Terra, pessoal, é formado de rochas que, por sua vez, são compostas de vários minerais, que são substâncias originadas por processos naturais que se encontram na litosfera e que têm uma composição química definida. Ainda que a maioria das rochas seja sólida, existem também rochas líquidas como o petróleo. Mas por sua formação, as rochas são classificadas em 3 grupos: ígneas ou magmáticas. Vocês podem encontrar uma dessas duas denominações aí, ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Gente, as rochas ígneas ou magmáticas são aqueles tipos de formações rochosas que se originam no interior da Terra, onde é muito quente, o que faz com que inicialmente elas permaneçam sob a forma de magma. A palavra ígnea vem do latim ignis e significa fogo. Esse magma pastoso vai se transformar em rocha através do processo de solidificação. As rochas magmáticas compõem cerca de 80% das formações rochosas terrestres. Então, é através da solidificação do magma, que costuma acontecer no interior da Terra, a formação da rocha ígnea ou magmática, mas também pode ocasionalmente ocorrer na superfície em função da manifestação de erupções vulcânicas, em que o magma é expelido e rapidamente se transforma em rocha. Em razão dessas diferenças em sua gênese, as rochas magmáticas são divididas em duas: as intrusivas, que se formam abaixo da superfície, e as extrusivas, que se formam sobre a superfície. Em virtude do fato de apresentarem origens distintas, a composição desses dois tipos é igualmente distinta, de forma que é possível, através da observação, perceber suas diferenças externas. As rochas intrusivas, também conhecidas como plutônicas, apresentam em geral uma quantidade maior de minerais em sua composição do que as extrusivas, que por se formarem em temperaturas menores, solidificam-se em uma velocidade muito maior, dificultando a agregação dos minerais e contribuindo para a presença de matéria em sua composição. Entre alguns exemplos de rochas intrusivas, nós temos o granito, bastante utilizado pelo homem na construção civil, e já algum tipo de rochas extrusivas nós podemos falar em um bem popular, que é o basalto. Gente, já as rochas sedimentares são formadas pela deposição e compactação de diversos tipos de sedimentos ao longo de milhões de anos, ou seja, surgem a partir da erosão de outras rochas, cujos restos, que nós chamamos de sedimentos, daí o seu nome, foram transportados por rios, mares, ventos, pelos seres vivos, ou que sofrem reações químicas e físicas, que nós chamamos aí de intemperismo. Já as rochas metamórficas, pessoal, são rochas originadas de outros tipos de rochas que, longe de seus locais de formação
e submetidas à pressão em temperaturas diferenciadas, transformam-se e modificam suas características em um processo denominado por metamorfismo. Tal fenômeno costuma ocorrer principalmente nas camadas medianas e profundas da crosta terrestre ou regiões vulcânicas. Vocês devem estar aí imaginando, né, que essas rochas parecem não mudar nunca, né, como nós vimos alguma. Só que no decorrer dos anos, pessoal, elas sofrem grandes modificações de fenômenos que alteram a crosta terrestre. Fenômenos como erosão, intemperismo, transporte e sedimentação, a ação de elementos externos como sol, chuva, vento favorecem sim a transformação dessas rochas. Esse conjunto de transformações e mudanças damos o nome de ciclo das rochas. Lembrando aqui que a gente está tratando apenas dos pontos mais importantes do capítulo, certo, pessoal? Então, se vocês perceberam logo que está faltando algum tópico, quando vocês forem ler o capítulo, é porque aqui nós tratamos apenas dos pontos principais. Outro ponto principal que o capítulo traz, gente, são as formas de relevo, né? Vocês já devem ter ouvido falar e que os principais são planície, planalto e depressão, mas aqui traz-se também outros tipos, como a plataforma continental, talude, montanhas, cordilheiras, enfim. Gente, o relevo é formado de paisagens naturais, ou seja, são os aspectos físicos que constituem uma determinada região. As formas de relevo estão acima da superfície terrestre e, de acordo com suas características, determinam as particularidades de um relevo, de um local. Nós temos a plataforma continental, que é uma forma de relevo submarino ligeiramente inclinado, sendo basicamente uma extensão do continente. Ele atinge aí até cerca de 200 metros de profundidade, a partir do nível do mar. Nós temos a talude, outra forma de relevo submarino que se encontra logo após o fim da plataforma continental, é de origem sedimentar e segue declinado até o fundo do oceano. Nós temos as montanhas, que são as maiores elevações da superfície terrestre, localizadas próximas uma das outras. Na maioria das vezes, são originadas pelo choque de duas placas tectônicas, que formam o dobramento e falhamento da crosta. Quando nós temos um conjunto de montanhas, nós chamamos cordilheira. Nós temos também os planaltos, que são superfícies irregulares, também chamado de platos, formado por terrenos elevados e planos de altitude acima de 300 metros, onde predomina o desgaste erosivo. Temos também as serras, que são superfícies alongadas com topos irregulares, muitas vezes isolados. As planícies, que são superfícies planas que têm no máximo 100 metros de altitude, nas quais os processos de decomposição, superam os desgastes. São formadas por processos de sedimentação de rios, mares, lagos, geralmente classificados de acordo com o agente responsável por sua formação. E por último, nós temos aqui as depressões, que são áreas mais ou menos planas e baixas em relação ao relevo, que a circunda devido ao prolongado processo de desgaste ou ainda afundamentos provocados por falhamentos. São essas formas aí, pessoal, formas de relevos que o livro retrata. Bem, então é isso desse capítulo aqui. Como eu já havia falado, nós tratamos apenas dos pontos principais aí, que é para vocês entenderem um pouquinho sobre rochas e sobre o ciclo das rochas e as formas de relevo. Deixo aqui mais uma vez que vocês leiam o capítulo por completo, que é muito importante, e que não deixem de me procurar em caso de dúvidas, certo, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima.